Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Boa tarde à Sra. Secretária e ao Sr. Secretário. Naturalmente, cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados desta Assembleia, cumprimentar as senhoras e os senhores elementos do Executivo Municipal e permitam-me que tome como referência para esta intervenção a pertinente intervenção do Sr. Vice-Presidente, que nos apelou, e bem, a abrirmos a cabeça neste debate. A questão deste debate da cultura não se prende com fulanismos nem com questões pessoais. Prende-se com algo que é essencial para uma comunidade que se quer desenvolvida para uns e para outros desenvolvida e progressista. E, portanto, a questão não é sobre pessoas, é sobre mesmo políticas. E é isso que nos diz aqui respeito enquanto eleitos políticos, é falar de políticas. Permitam-me que faça 2 pontos nesta intervenção que vou fazer. O primeiro, concordar com aquilo que a senhora deputada, concordar com as devidas limitações, obviamente, concordar com aquilo que a senhora deputada Margarida Penedo disse aqui há uns dias, e um segundo, um desafio que é importante. Tenham calma. E lançar um desafio, sobretudo à direita democrática, mas não é exclusivo da direita democrática, é também de todos os democratas, sejam de direita ou de esquerda. Disse a senhora deputada do Chega, e bem, que há uma cultura de direita. E esta senhora deputada disse, e bem, algo que é um facto objetivo e que nenhum de nós pode duvidar que há uma cultura de direita. Nós nunca ouvimos nesta casa que havia uma cultura de esquerda, porque na realidade também há. E como o tempo não é muito, permitam apenas que só balize numa dimensão, que é a 7ª arte, aquilo que é uma cultura de direita ou uma cultura de esquerda, com 2 génios da 7ª arte. Por um lado, Leni Riefenstahl e por outro, Sergei Eisenstein. Mas há uma outra dimensão, que é a cultura democrática que foi avançada no pós-guerra e nas pós-ditaduras no qual nós nos inserimos. E nós, democratas, e aqui falo não só como de esquerda ou de direita, mas nós, democratas, temos que reconhecer onde é que começou esta política cultural do ponto de vista europeu. Foi instalada precisamente por um homem de direita, por um democrata que conheceu o pior do século XX, chamado Charles de Gaulle, que instaurou, na década de 50, em França, com um ministro que não era de direita, era de esquerda, com André Malraux, aquilo que foi o Ministério da Cultura e que teve um papel preponderante, não só em França, mas sobretudo para as sociedades democráticas europeias. E com este Ministério da Cultura, o que é que pretendia de Gaulle e Malraux? Democratizar a cultura. E esta questão da democracia e da cultura é muito importante, porque é isso que deve estar no centro das nossas atividades, sejamos nós hoje o poder ou amanhã a oposição. E aquilo que importa também valorizar é que também em Portugal vários foram os ministros da cultura, mas permitam-me que continue aqui no campo da direita democrática, porque nós, socialistas democráticos, não temos vergonha daqueles que são boas referências políticas. E se referir de Gaulle, importa referir aquele que foi um dos grandes políticos portugueses de direita a nível nacional, um liberal, um conservador e um grande democrata cristão, chamado Francisco Lucas Pires, que também teve responsabilidades enquanto governante em Portugal da cultura. E Lucas Pires disse de uma forma muito objetiva, quando foi ministro, e naquelas alturas, que era o tempo quente, a seguir ao 25 de Abril, enquanto ministro da Cultura, a necessidade de valorizar a cultura como um elemento fundamental e social da nossa comunidade. E disse com um pormenor, que é o que distingue aquelas pessoas que querem uma cultura de direita, ou uma cultura de esquerda, ou uma cultura democrática. A cultura de direita não promove a democracia nem o pluralismo, da mesma forma que a cultura de esquerda também não corresponde a essa dimensão. Mas aquilo que Lucas Pires nos disse e nos ensinou foi sobretudo de não estarmos focados na cultura como uma questão de ideologia, mas promover o nosso melhor enquanto sociedade, mantendo aquilo que são as tradições, os valores, mas também aquilo que é a necessidade de abrir horizontes, e a cultura tem essa capacidade na nossa sociedade de nos permitir e sobretudo de estimular e espicaçar, de irmos mais além. E depois também temos, porque falei na questão francesa, na questão governamental nacional, mas podemos ter aqui 2 exemplos, no caso da cidade de Lisboa, exemplares daquilo que nos distingue, nós democratas, dos não-democratas. Nós tivemos 2 grandes exposições no século XX em Lisboa, uma em 1940 e outra em 1998. E há profundas diferenças. A de 40 centrou-se em reeducar o povo para aquilo que eram os valores essenciais do Estado Novo. As pessoas que continuassem ignorantes, que continuassem distantes daquilo que era a decisão do poder político autocrático. E depois tivemos outra, em 98, completamente diferente. E aqui também, uma vez mais, volto a citar um homem de direita,
chamado Vasco Graça Moura, que foi essencial para a Expo 98, e também não posso esquecer, obviamente, de um homem de esquerda, ao contrário de Vasco Graça Moura, filiado no PPD-PSD, mas António Mega Ferreira, que era um homem independente, mas de esquerda, que se empenharam por aquilo que era a valorização da cultura no nosso país. Há diferenças brutais e, portanto, Sr. Vice-Presidente, sim, precisamos de abrir a cabeça. E aquilo que importa aqui dizer, não só à direita democrática, mas também ao repto para a esquerda democrática, é que há aqui uma linha que nos separa. Aliás, vimos isso aqui há pouco, quando Lionel Jospin, o homem que foi o fustigado em 2002, quando passou à segunda volta, provavelmente aqui um dos heróis daqui dos nossos companheiros mais à direita, foi um homem que mostrou com valores e com respeito pela dignidade, e aliás o voto próprio do Chega hoje é exemplo daquilo que é a tolerância deste partido para com as regras da democracia. Não estamos, de facto, numa circunstância normal. E, Sr. Vice-Presidente, permita-me, com toda a honestidade, respeito e consideração que tenho por si, também noto uma coisa: neste debate da cultura não está cá quem tutela a cultura, nem o Sr. Presidente, nem o Vereador da Cultura, mas também quero dizer uma coisa, com todo o respeito que os dois nos merecem. O senhor é a pessoa mais indicada para nos falar disto, devia ter área, não tem, mas a vida é o que é, não é um mundo de perfeições. Permitam-me então, senhoras deputadas e senhores deputados, que faça o centrar deste debate, que não é nas questões do fulanismo, da pessoa A, B ou C ou D, não é isso que está aqui em causa. É este discurso que começa aqui a minar, porque estes senhores, apesar de nós sabermos que ainda não têm uma estrutura como as direitas mais radicais na Europa, tentam mimetizar, mas no fundo o que eles vão aqui fazendo, de vez em quando com alguma mimese, e que tiveram essa capacidade, e aqui reconheça-se o mérito da senhora deputada ao dizer a cultura da direita, isto transporta outras coisas que todos nós sabemos. E eu não estou a falar em teoria, nem teorias da conspiração, são factos concretos. Há aqui um facto concreto, e o senhor Vice-Presidente provavelmente pode pensar isso para si, não pode manifestar em público, tal como os senhores vereadores eleitos pela Iniciativa Liberal, pelo CDS, mas há aqui uma sarcosização do senhor engenheiro Carlos Moedas, porque a questão é muito simples. Nós sabemos como é que isto começou em França. Hoje a Câmara tem todo o direito de dizer que tem uma maioria, mas tem um elemento no Executivo que agora passou a independente, mas foi eleita numa lista de um partido com um programa e com uma causa própria. E nós sabemos qual é essa causa. E aquilo que nós apelamos, Sr. Vice-Presidente, e também às bancadas do PSD e do CDS, permitam-me que destaque mais estes dois, porque a par do PCP e do PS são os partidos fundadores da democracia, os tais partidos que, segundo o Chega, são os maus, porque permitiram o desenvolvimento deste país, porque antes, quando era bom com os três Salazares, que era ao estado a que isto chegou, já não era tão bom. Aquilo que, Sr. Vice-Presidente, que importa aqui dizer é que a necessidade deste tipo de discurso, sabemos onde é que vai nos levar. Este tipo de discurso tem, para já, uma base teórica muito prática e sustentada. Não foram eles que estudaram, foram os outros na Europa. Foi o Vox, foi o Rassemblement Nacional, foi a Liga, foi o FPO, por aí fora, que fizeram este estudo do ponto de vista gramsciano, que é a hegemonia cultural. E o que é que estão a fazer, aos poucos e poucos? A minar todo aquilo que é o conceito da liberdade. Porque todos nós que aqui estamos, da Iniciativa Liberal ao Bloco de Esquerda, ao LIVRE, ao PAN, ao CDS, ao PS, ao PSD, todos nós sempre tivemos diferenças e iremos ter sempre diferenças, e isso é salutar na democracia. Mas há aqui uma diferença. E o que é que esta direita radical nos está a fazer é depois ter uma visão de, com aquilo que a senhora deputada disse depois da lógica da direita cultural, é procurar implementar a tal lógica da cultura da hegemonia, a cultura da raça, da superioridade. Aliás, ficaria quase bem desafiar aos senhores deputados que fizessem um teste do ADN e depois nos apresentassem para ver a pureza da sua raça. Mas importa também ver outra coisa. Esta questão prende-se com a cultura, mas a visão que esta direita radical nos apresenta ainda é mais vasta do que nos pretende apresentar. Há aqui outras questões que estão em causa. Desprezam a evolução da sociedade na questão da interrupção voluntária da gravidez, desprezam a sociedade do ponto de vista do casamento das pessoas do mesmo sexo, e há uma coisa que é aquilo que desprezam mais e mais odeiam, que é retomar aquelas causas que havia no século XIX no Império Alemão, para quem as mulheres não devem ter protagonismo na praça pública nem no espaço público. A visão destas pessoas, sem o dizer, porque têm que mascarar para se disfarçar, prendem-se com aqueles famosos 3 capas que se apresentavam anteriormente. À mulher só estava reservado o espaço da Kirche, da Quicha e da Küche, ou seja, kinder, crianças, cozinha e igreja. E esta é uma visão que vai minando
e a cultura é o debate onde eles estão a procurar travar este combate. Aquilo que nós esperamos, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados do CDS, senhoras e senhores deputados do PSD, bem como os outros deputados do campo democrático, é que não haja cedência a este tipo de debate cultural que apenas pretende uma coisa: minar a liberdade, minar a democracia e procurar fragilizar-nos. Nós temos sempre divergências no campo democrático, mas há uma coisa que entre todos nós sempre tivemos e assim esperemos que continuemos a ter, que é o respeito por todos nós. Há quem não esteja neste jogo nessa mesma lógica. Muito obrigado.